Você quer aplicar para asilo nos Estados Unidos, mas não sabe como nem onde? Hoje você vai descobrir. Eu sou a advogada de imigração Fernanda Bueno. Vamos falar dos tipos diferentes que existem de asilo, para onde manda sua solicitação de asilo e um bônus, o que acontece com o pessoal que foi pego na fronteira, mas ainda não teve audiência e já está na hora de pedir o asilo. O que eles vão fazer? Primeiro, existem dois tipos de asilo. Os elementos são os mesmos e os casos são os mesmos, mas existe o asilo afirmativo e o asilo defensivo. O asilo afirmativo é para aquela pessoa que entrou no país com visto, a pessoa que cruzou a fronteira sem ser pega, ou até que foi pega na fronteira, mas não foi enviada para o tribunal ainda. Foi solta e está naquele período de limbo. Essa pessoa manda a aplicação de asilo com o escritório de asilo aonde ela mora. Então, isso não é no tribunal. Essa pessoa não tem nenhuma audiência. O que ela vai ter é uma entrevista de asilo daqui a algum tempo. Então, esse é o asilo afirmativo. Todos os asilos têm que ser mandados antes de 1 ano. Segundo, é o asilo defensivo. Pelo nome, a gente já vê que estamos falando de uma defesa. Essa é a pessoa que, talvez, o asilo dela no escritório de asilo foi negado e ela foi transferida para o Tribunal de Imigração e agora precisa aplicar para esse asilo como uma defesa. Pode ser também a pessoa que teve qualquer caso de imigração negado, tipo uma extensão de visto de turista, que foi feita de maneira errônea, uma mudança de status que não deu certo, e essa pessoa foi mandada para o Tribunal de Imigração para um caso de remoção, a famosa deportação. Ou pode ser a pessoa que cruzou a fronteira, foi pega, a imigração registrou ela no sistema, mas ela foi sim enviada para o tribunal. E agora ela vai ter audiências. O governo está dizendo para ela, nós queremos te mandar para fora do país. Você não tem documento para estar aqui. E daí a pessoa precisa de uma defesa. O asilo vira uma defesa no Tribunal de Imigração. E aí essa pessoa vai precisar de um advogado de defesa de remoção, como aqui no escritório, para ela brigar esse asilo no tribunal. Então esse é o asilo defensivo. Os elementos do asilo são exatamente os mesmos. O que muda é o nível de dificuldade que vai ser de ganhar esse asilo. Porque, por exemplo, no escritório de asilo com asilo afirmativo, a gente está falando de um escritório neutro, um oficial neutro, que está ali para decidir se você se qualifica ou não. Ele não tem nada contra o caso. Ele também não tem nada a favor. Ele é bem no meio mesmo, bem neutro. E nós não temos o departamento de segurança tentando deportar o cliente. No tribunal, as coisas mudam bastante. Nós temos 1001 regras que são adicionadas, porque agora nós estamos no tribunal. Então, o juiz tem as suas regras e, o mais importante, o Departamento de Segurança, o Department of Homeland Security, é o lado oposto, é o advogado oposto. E eles estão ali com um propósito: deportar o cliente que está ali naquela audiência. Então, o nível de briga que a gente tem que ter é bem maior. Porque o Departamento de Segurança vai passar o pente fino em todas as evidências que foram mandadas nesse caso. Ele vai dizer que tudo que o cliente diz é mentira, que ele não tem credibilidade, ele vai ligar para todas as testemunhas, ele vai fuçar a vida inteira do cliente, uma coisa que no escritório de asilo não teria acontecido. Então, por isso que, se o caso é negado primeiro no escritório de asilo, fica ainda mais difícil ganhar o segundo no Tribunal de Imigração. Por isso que é importantíssimo fazer o seu primeiro asilo de maneira correta, fazer com um advogado, advogada que saiba o que está fazendo e colocar todo o seu caso ali. Por exemplo, se você é da comunidade LGBT e quer aplicar para asilo por isso, mas você também sofreu violência doméstica e você também é de uma comunidade indígena, são 3 razões diferentes para você pedir asilo. Use as 3. Não deixa nada de fora do seu caso. Você tem uma oportunidade de mandar um caso completo, manda ali todos os seus grupos que você está pedindo, conta tudo o que aconteceu com você, manda sua declaração bem feita, manda uma avaliação psicológica feita por um psicólogo clínico aqui nos Estados Unidos, alguém que tenha licença aqui, usa uma advogada excelente, tenha certeza que na sua entrevista você vai preparado, preparada e tenta o seu melhor para isso dar certo. Porque se não der certo na primeira entrevista, cada vez que a gente sobe de recorrer ou de ir para o tribunal, fica ainda mais difícil. E agora aquele pessoal
que cruzou a fronteira, foi pego na fronteira e foi liberado. O ICE disse: vou te liberar, daqui uns dias você vai receber uma audiência em casa, compareça na audiência. E qual que é o problema? O problema é que se passaram meses, está quase passando um ano, e essa audiência não chega. E esse cliente tem um caso de asilo, ele quer pedir asilo, aconteceu uma coisa horrível com ele no Brasil, e ele quer proteção aqui nos Estados Unidos. Só que como que ele vai mandar esse pedido se não deram audiência para ele ainda? Ele não tem para onde mandar, vai botar no correio para onde? Outra coisa importante é que está chegando o ano dele. Lembra que asilo tem que ser mandado dentro do primeiro ano nos Estados Unidos. E sim, tem 2 exceções, mas essa é outra história, esse é outro vídeo. Não dependa das exceções, porque aí o seu caso se complica bastante. Tá? Se você está vendo esse vídeo antes de cumprir um ano, isso é um sinal do universo para você correr e mandar seu asilo antes de cumprir um ano. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai correr, você vai procurar uma advogada que possa trabalhar no seu caso. Segundo, você vai mandar esse asilo antes desse ano e você vai mandar para o escritório de asilo. Você vai fingir que esse asilo é afirmativo, mesmo sabendo que daqui a um tempo você vai acabar sendo mandado para o tribunal, porque a gente só está esperando o ICE mandar a sua documentação, abrir o caso contra você, etc. Então a gente sabe que esse asilo não vai funcionar ali no escritório de asilo. Tá tudo bem. A gente quer ganhar tempo, a gente quer preservar a sua data de um ano e a gente quer que você tenha uma solicitação pendendo aqui no país, um caso pendendo. Então, o escritório de asilo depois te transfere para o tribunal, você vai, não tem problema. Mas não perca a sua data esperando a audiência. Isso não vai ser uma das exceções. Não adianta depois você falar para o juiz: ah, mas eu não mandei meu asilo porque a minha audiência demorou mais do que um ano. O juiz não está nem aí, tá? O juiz vai rir da situação. Então, a gente sabendo disso, vamos preparar essa audiência, esse pacote, vamos mandar esse asilo antes do cliente cumprir um ano aqui nos Estados Unidos. Espero que tenha ficado claro a diferença entre asilo afirmativo e asilo defensivo. Se você tem qualquer pergunta ou comentário, deixe o comentário aqui embaixo. Se você quer uma consulta com o nosso escritório, nós fazemos representação de vários casos de imigração no país inteiro. Liga pra gente, nós oferecemos uma triagem gratuita e uma consulta também para ver se você se qualifica para algum caso. Até a próxima!